Nós vamos então fazer a regressão linear a partir do Excel, ok? No meu caso eu uso um Excel 2016, mas a forma como é feita não muda muito de um Excel para o outro. Eu vou usar os valores de absorbância e concentração iguaizinhos os que estão na apresentação em PowerPoint, tá bom? E aí, dependendo da aula prática que nós tivermos, nós vamos usar os valores que nós vamos, obter em aula prática. Então, na primeira coluna, nós vamos colocar os valores de absorbância. Lembrando que a primeira coluna sempre vai ser o meu eixo X. Então, os estados foram 0, 0,025, 0,058, 0,074, 0,099 e 0,130. Vou deixar com 3 casas decimais aqui para não ter nenhum tipo de confusão. Na segunda coluna, a gente vai colocar a concentração do alaranjado de metila, tá? Então, a nossa segunda coluna é a coluna Y, e a concentração está em miligramas por litro, que é o mais habitual. E os resultados foram 0, 2, 4, 6, 8 e 10 miligramas por litro. Lembrando que essas soluções foram as que eu preparei, né? São fabricadas em laboratório. E o 10, inclusive, é a minha solução estoque, ou seja, que eu fiz com toda certeza absoluta, pesando em balança analítica. E o 0 é água destilada. Bom, então agora que vem a metodologia para você fazer a regressão linear. Você vai selecionar as duas primeiras colunas, vai vir aqui em cima na opção inserir, você vai vir na opção de gráficos, você vai selecionar esta opção, gráficos de dispersão ou bolha, e selecionar a primeira opção, que é o gráfico de dispersão, tá? Perceba que os pontos não estão precisamente alinhados, né? Como vocês podem ver, eles não seguem uma tendência reta. Por isso que nós vamos fazer a regressão linear. Você clica com o botão direito sobre qualquer um desses pontos e vem na penúltima opção, adicionar linha de tendência. Vai abrir uma janela na sua direita com as opções do gráfico. Você seleciona a opção linear, que geralmente já está selecionada, já que nós criamos um gráfico linear de primeiro grau. E aqui embaixo, exibir a equação no gráfico, você vai selecionar essa caixinha. E se você quiser saber a confiabilidade do seu gráfico, você pede para exibir o valor de R² também, tá? Então, olha aqui a nossa função da reta, né? Deixa eu aumentar aqui de tamanho para ficar mais visível. Então, olha aqui, ó. Para este gráfico, y é igual a 78,353x menos 0,0407. Né? Lembrando que y são os meus valores de concentração e x são os meus valores de absorbância. Tá? Então, para cada valor de absorbância x que eu tiver, eu vou ter um correspondente em concentração y a partir dessa função aqui, ok? O R² foi de 0,99, ou seja, é um gráfico praticamente 100% confiável, né? A minha reta da regressão linear passa muito próximo de todos os pontos, por isso esse valor tão alto do R². Tá joia? Então essa é a primeira maneira que nós temos para calcular, para fazer a regressão linear. A segunda forma da gente calcular a regressão linear é utilizando uma calculadora científica, tá bom? Vou usar então os mesmos valores que foram usados no slide e no exemplo anterior, só que aqui eu vou deixar uma observação, né? A calculadora entende uma função de primeiro grau, onde o coeficiente angular ela não chama de A, mas de B, e o coeficiente linear ela não chama de B, mas de A, tá? Diferente do que a gente está habituado. Bom, a gente começa então ligando a calculadora e limpando a memória dela com a opção Clear. Então eu aperto a tecla Shift e Mode, que vai acessar a opção Clear. Vou escolher a opção 3, limpar toda a memória. Então, 3 igual. Ok? Vou na opção Mode para selecionar a regressão linear. Então, Mode, opção 3, regressão, opção 1, linear. Tá? Já apareceu aqui em cima, ó, a palavrinha regre. Então está no modo de regressão linear.
Agora vamos inserir os valores. Primeiro o valor de x, depois o valor de y. Então, por exemplo, o primeiro valor é 0. Esta vírgulazinha, este apóstrofo, né? Ele vai separar o x do y. Então, 0,0. Primeira linha inserida. E eu aperto, então, o M+, para confirmar. Ó, n igual a 1, quer dizer, uma variável foi inserida. Vou para o segundo valor. 0,025,2. M+. Dois valores inseridos. 0,058,4. M+. 0,074,6. M+. 0,099,8 e 130,10 M+. Então ela está dizendo que tem 6 valores inseridos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, tá? Agora que está o bacana. Você vai apertar a teclinha Shift e a tecla 2. Você vai estar selecionando esta opção, somar variáveis, tá? Então ele vai dar as opções de x. A gente pressiona o cursor para o lado, ele vai dar as opções de y. E se a gente pressionar o cursor para o lado novamente, as opções do meu gráfico, da minha função da reta, tá? Então, lembrando que o A é o nosso coeficiente, nesse caso aqui, né, linear. O B é o meu coeficiente angular, tá? E o R é o R quadrado, né? Então, vamos pegar a primeira opção do A, né? Então, eu aperto 1 igual, olha lá, ó, menos 0,0407, igualzinho deu no Excel. Então, menos 0,0407. Para eu selecionar a opção 2, eu faço de novo Shift, tecla 2, ponho para o lado e agora eu vou ver qual que é o meu coeficiente angular. Então, aperto a opção 2, igual 78,3529. Então, aqui, ó, 78,35, vamos arredondar, né, para 353, tá? Se você quiser saber o valor do R quadrado, mesma coisa, né? Aperto Shift, a opção 2, ponho para o lado e vou no valor do R, que é o 3. E dou um igual. Tá vendo? 0,99. Se eu elevar isso ao quadrado, dá exatamente igual ao que deu no Excel, 0,994, que ele deu uma arredondadinha lá no Excel, ok? Então, com esses dados, a minha função da reta, finalmente, fica y igual a 78,353x menos 0,0407, tá? E se precisar, o meu R quadrado, 0,994. Igualzinho o que está no Excel. Então essa é a segunda forma da gente calcular a regressão linear. Lembrando também que depois que você terminar de usar a calculadora, a opção de regressão continua acionada, tá? Então você seleciona Mod e a opção 1 para a sua calculadora voltar a fazer as continhas normalmente, sem ser pela regressão linear. Tá joia?